abro mais uma página com muito orgulho, com muito prazer. É gostoso e é satisfatório ver mulheres que vencem, que lideram. Sempre vou deixar muito claro, não tem nada a ver com ver homens, só que é mais comum, né? O patriarcado, a nossa história mostra isso. Então, é realmente um prazer duplo receber uma amiga, irmã e o melhor, ela disse que já nasceu empreendedora. Fábia Braga, seja muito, muito, muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, é um prazer estar aqui, Carol. Gosto muito de você, admiro o teu trabalho e é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, do que eu já vivenciei até hoje com você. Maravilha. Você disse que já nasceu empreendedora. Tem alguma memória lá da infância que te remete isso, né, de verdade? Sim, Diga. eu nasci numa família muito humilde, né? Fui abandonada pelo meu pai muito cedo, mas isso nunca foi problema. E minha mãe sempre teve que trabalhar para cuidar do meu irmão, que tinha problema de saúde. E a gente não tinha condições de tomar iogurte, tomar Coca-Cola, esse tipo de coisa. E eu pensava, gente, eu quero Coca-Cola todo dia. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a vigiar carros, ser flanelinha. Eu literalmente era flanelinha aos 8 anos de idade. Só que eu era uma flanelinha inconformada, né? Que eu via aqueles meninos ali em frente às lojas americanas, vigiando o carro, e eu percebi. Isso eu tinha 8 anos, eu me lembro como se fosse hoje. E eu vi eles ali vigiando o carro, mas eles não vigiavam o carro, eles só queriam ali as moedinhas. Só que eu resolvi precificar o valor de eu estar vigiando o carro. Então era um cruzeiro. Então, as pessoas que iam ali, que frequentavam aqueles lugares ali, tinham restaurantes ali em frente às lojas americanas em Taguatinga, eles já começaram a confiar em mim para vigiar o carro deles, porque eu realmente vigiava, eu ficava de olho, com 8 anos de idade, eu tinha até uma menina também que me ajudava, eu tinha aliciado pessoas ali para vigiar carro. Contudo, o meu trabalho ele era mais caro, eu não aceitava moeda. Era um cruzeiro. E enquanto isso, minha mãe ficava trabalhando o dia todo, era cabeleireira, né? Tinha tudo muito humilde. E eu lembro que eu chegava em casa, né? Eu sempre estava com um vestidinho longo, né? Minha mãe sempre gostava de me vestir de longo. Sempre fui muito magrinha e ficava bem bonitinha de longo. E aí eu juntava a barra do meu vestido, colocava aquele tanto de notas de um cruzeiro e ia para casa. Então aquilo ali era para eu poder lanchar na escola todos os dias, né? E ir no bar do seu João comprar Coca-Cola. Aí eu tomava 2, 3 Coca-Cola, me sentia realizada. Bom dia, concordo plenamente que já nasceu empreendedora mesmo. E aproveitando essa trajetória, depois desse evento, você continuou a empreender na adolescência? Ou como é que foi essa trajetória? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo ficou curioso até chegar hoje, sendo CEO de um grupo e fundadora. Conta um pouco da sua trajetória para a Então, gente. eu sempre fui inconformada. Eu sou inconformada. Eu não aceito o status quo. Eu acho que sempre pode ser melhor. Eu acho que a gente sempre pode mudar, né? E nisso eu fui aprendendo muita coisa na minha vida. E literalmente eu fui empreendendo desde a adolescência. Eu dava um jeito de vender alguma coisa para ter o meu dinheiro, fazer alguma coisa. E desenvolveu dessa forma. Depois comecei o meu curso de contabilidade. Pós-graduei na UNB, até então eu estava trabalhando, né, para empresas. E depois de uma carreira acadêmica, lecionando auditoria, eu entendi, pela experiência que eu tive trabalhando em escritórios de contabilidade, que os contadores, eles não curavam a dor do cliente. E quando eu vou a um PS, a um pronto-socorro, a um hospital, porque eu tenho dor, eu quero curar aquela dor. Eu entendi que a minha missão era curar a dor dos empresários. Era apresentar soluções exponenciais, soluções duradouras, soluções que trouxessem uma virada de chaves. Eu até brinco, né, e falo que quem senta na minha mesa, à minha frente, ele sai com a solução. Seja pelo plano A, B ou C, mas ele não vai sair dali da mesma forma. E aí, então, eu comecei a empreender.
eu abri meu escritório de contabilidade, que até então, naquela época, eu queria curar dores de empresas no que diz respeito à contabilidade. Contudo, naquilo, eu fui percebendo que eu poderia, através da minha profissão, da minha formação, agregar valores em consultoria, planejamento estratégico, plano de cargos, carreiras e salários. E, depois de alguns anos, veio a empresa de auditoria e depois a empresa de concurso público. Uau! Por onde vamos começar a entender tudo isso, né? A questão do concurso público, você acredita que ela teve aí uma conexão muito mais com a sua trajetória ou é outra área totalmente diferente? Então, eu acho que tem a ver, sim. Atendendo empresas, comecei como contadora, né? Eu sempre estava ali focada em criar um clima organizacional dentro das empresas, que eram meus clientes até então de contabilidade, não de consultoria. E, às vezes eu percebia nos funcionários dessas empresas que eles não queriam estar ali. Eles não nasceram para estar ali naquela empresa. Uau! E muitas vezes, eu até conversava com alguns, dava alguma orientação, sempre as pessoas sempre me procuraram para conselhos, para fazer aconselhamento. E eu via que, por mais que eu tentasse fazer aquela pessoa empreender, ela não queria. Ela queria alguma coisa que gerasse estabilidade e que ela pudesse ali cumprir o momento dela, ir para casa todo dia, ter 30 dias de férias, coisa que nós empreendedores não temos, em hipótese alguma. Se alguém tiver, me conta, me ensina, porque ainda não aprendi isso na vida. Então, a gente começou a entender essa necessidade de uma empresa de concurso que fosse uma empresa de concurso humanizada, que tratasse o candidato não como um concurseiro, mas como uma pessoa que, quando ela se inscreve para fazer um concurso, ela quer realizar um sonho. Ela quer sair da iniciativa privada, ela quer uma estabilidade e ela está se dedicando ao estudo para quê? Para realizar aquele sonho. Então, a gente procurou criar uma empresa com concursos públicos humanizados, com provas que jamais, jamais, jamais vai ter peguinhas, com provas que uma errada nunca vai anular uma certa, porque isso é um absurdo, como meus coleguinhas fazem. Então, a gente começou a trabalhar dessa forma. E como eu tive essa carreira acadêmica, né, de lecionar, quando eu elaborava provas, não era só elaborar uma prova, era construir uma prova. Porque o meu aluno ali da universidade, ele tinha que ter aquele momento de se autoavaliar. E uma prova não é só para passar na matéria de auditoria, é uma autoavaliação, um autoexame. Então foi assim que surgiu a ideia da empresa de concursos públicos, que é o Instituto Metrópole Soluções, onde nós fazemos concursos humanizados em todo o Brasil. Era isso que eu ia falar, já está a nível nacional, né? Sim, nacional. A gente atua mais no sul, no Rio de Janeiro, né? No sul do Brasil e no sudeste. Maravilha. Fábia, uma curiosidade que vai para além, né, do empreendedorismo, ou de empreender. Por que o símbolo da sua empresa é um tigre, não é isso? É um tigre. O símbolo do Grupo Metrópole Soluções é um tigre. Por quê? Porque eu me identifico muito com tigres. Eu sou extremamente selvagem, obcecada, focada, silenciosa. E quando eu vou atender um cliente, eu tenho tanto foco no cliente que é como se ele fosse uma presa. Eu não vou, obviamente, atacá-lo. Nunca ataquei até hoje. Contudo, eu tenho que observá-lo, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer o movimento dele. Então, por isso que surgiu essa questão do símbolo do Grupo Metrópole ser um tigre selvagem, um tigre obcecado, um tigre silencioso, um tigre que, quando ele tem um ponto, ele quer atingir um objetivo, ele vai fazer qualquer coisa e vai atingir. E é assim que eu faço com os meus clientes. Eu tento resgatar dele esse lado selvagem para ele entender que ele tem um caminho para construir, que ele tem que atingir aqueles objetivos. Você sempre fala sobre alinhar tudo ao tempo de Deus. Como a fé se tornou parte da estratégia dessa sua jornada empresarial, que foi da contabilidade para a auditoria, a chegar a um grupo nacional? Então, tudo foi a mão dele, né? Nada foi por acaso. Eu, desde pequena, sempre tive muita experiência com Deus. Eu, com acho que 11 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia
E o primeiro livro que eu escolhi ler foi Apocalipse. Eu não comecei a Bíblia por João, nem Salmos, foi Apocalipse. E isso com 10 anos de idade. Então, ali eu já comecei a ter muita experiência com Deus. E eu entendi que até uma coisa, né, que eu falo no meu livro que foi lançado agora, Inteligência Espiritual, que nós não somos um ser terreno vivendo uma experiência espiritual. Nós somos os seres espiritual vivendo uma experiência terrena. Então, a minha conexão com Deus, ela está acima de tudo. Ela é inegociável. Então, o que acontece? Eu imagino da seguinte forma, tudo que eu faço, eu preciso ter o direcionamento dele. Eu preciso ter a mão dele. E como eu comecei a ler a Bíblia criança, não porque minha mãe me obrigava, nunca, porque eu quis, foi interesse meu, eu entendi muito cedo uma frase que Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o reino dele está dentro de mim, se eu consigo acessar o reino dele dentro de mim, eu posso acessar tudo. É como o apóstolo Paulo disse, né? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A questão toda é ter consciência disso e acessar. Isso começou muito cedo na minha vida, né? Antes, mesmo junto com essa área do empreendedorismo, eu com 14 anos de idade, eu era voluntária no hospital de base com doentes terminais. Por quê? Porque eu acreditava que eu carregava algo como carrego, que eu tinha que compartilhar, porque o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Então eu ia para o hospital todos os domingos à tarde. Isso dos 14 anos até os 22 anos de idade. Literalmente até eu me casar. Depois que eu me casei, eu deixei esse trabalho. Então eu ia ali para o hospital de base para jogar dama com quem estava em fase terminal. Eu ia para o hospital para cantar para as crianças, para dançar. Eu adoro dançar. Eu ia para o hospital para cantar músicas. Eu amo cantar também. Então eu tentava fazer uma coisa diferente e tentava empreender a vida daquela pessoa de uma maneira ou outra. Ela entender assim que mesmo que estava naquele momento final, tinha como tornar aquele momento final um momento mais agradável. Eu me lembro de uma vez, né? Hoje eu posso contar isso, tem tanto tempo. Tinha um garoto que eu acompanhava, o Sérgio. Ele tinha um câncer. E ele estava, assim, literalmente morrendo, porque eu procurava os médicos, eu procurava conhecer a história de cada paciente, e ele não era de Brasília, a família tinha deixado ele no hospital de base, no 8º andar, para se tratar desse câncer. Era muito triste, e ele estava muito ruinzinho. Um dia ele falou para mim: tia, eu tinha 18 anos. Olha que absurdo, né? Absurdo isso. Já. Mas enfim, tia, tô com tanta vontade de comer chocolate, mas eu não tenho como comprar e aqui não tem. Eu falei: Sérgio, você consegue ir pro banheiro? Ele falou: consigo. Eu pensei na solução, né? Solução. Aí eu falei: daqui 15 minutos, vai pro banheiro. E me chama para te ajudar, porque o quarto tinha 4 pacientes, 4 homens, né? Apesar dele ser uma criança de 15 anos, estava no quarto, tinha homens. Aí eu saí correndo, igual uma louca do hospital de base. Comprei uma barra de chocolate deste tamanho. Enfiei dentro da minha roupa, naquela quadra que tem ali em frente ao hospital de base. Escondi. Entrei de volta, já era conhecida lá, né? Todo mundo deixava eu entrar a qualquer hora que eu poderia entrar lá. E aí, cheguei com a barra dentro do sutiã. Aí, na hora que eu cheguei, né, o Sérgio não tinha ido para o banheiro. Aí ele foi, né? Tia, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu orando, Senhor, não deixa um médico entrar aqui não, nenhuma enfermeira. Aí eu entrei pro banheiro, tirei a barra, falei: Sérgio, come isso tudo, escova os dentes para ninguém sentir o cheiro. Então foi um momento muito legal, né? Uma coisa que tem tantos anos atrás, eu lembro disso. Obviamente, ele já faleceu, né? Óbvio, ele morreu um mês depois, né? Mas, assim, ficou aquele momento legal. A gente teve aquele momento legal. Tinha um senhor também que ele tinha câncer nos pulmões, senhor João. E os filhos vinham, né, ficar com ele, de Junaí, da cidade que eu nasci. E ele gostava de jogar dama. Então eu ficava ali horas jogando dama com ele. Por quê? Porque eu queria jogar dama? Não. Porque eu queria que ele tivesse um momento legal. Ele estava perto de né, partir desse universo e para outro. E era legal isso. E aí, na minha igreja, na época, eu frequentava a Casa da Bênção. Minha mãe era pastora lá.
eu fui apelidada como que eu tinha o ministério da extrema unção. Mas eu não, mas eu não ligava para isso. Mas não fazendo rir. Eu não ligava para isso, né? Mas as pessoas sempre falavam: ah, olha a irmã do Ministério da Extrema Unção. Por quê? Porque eu acompanhava doentes terminais, eu acompanhava mesmo, eu já viajei para outro estado para buscar remédio que eu recebi de doação para pessoas que estavam em fase terminal. E isso, querendo ou não, isso marcou minha vida. Isso mostrou, sempre me direcionou que eu tinha que ser inconformada com o status quo. Sabe, eu me emociono em falar isso, porque foram muitas histórias, assim, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas agora falando com você, Carol, tô me lembrando, sabe, foram muitas histórias interessantes, sabe, eu viajava de ônibus, né, já viajei escondido da minha mãe na época, né, para comprar remédio, para comprar não, para receber doação em Goiânia e trazer para o hospital de base. Isso tudo foi muito legal, porque cada uma daquelas vidas que eu impactei, que eu gerei um momento de alegria, seja indo atrás de parente que não visitava para visitar a pessoa, que eu fazia isso. Eu ia no endereço. Eu já fui no Pedregal atrás de parentes para visitar um rapaz com câncer, com anemia, anemia não, leucemia. Então, se eu impactei uma vida, se eu gerei um momento bom para uma vida, eu consegui, querendo ou não, né, mudar alguma coisa. Isso para mim foi muito legal, eu sempre fui muito focada nisso. E tudo isso foi através do quê? Do meu inconformismo. Falando em alta performance, porque até no ajudar, na escolha de ajudar, ela teve alta performance, assim como o Grupo Metrópole é conhecido. Uhum. Não é verdade? Sim, o meu grupo, ele é... Quem conhece o Grupo Metrópole, tanto a empresa de contabilidade, de auditoria, de concursos públicos, ou gosta ou não gosta, porque nós somos inconformados. É porque você fala sobre antecipar o futuro. Eu falei em antecipar o futuro. Tanto para o governo, Tanto para o quanto para a governo empresa. é um pouquinho mais difícil, porque com o governo eu tenho um pouquinho mais de resistência. Quando um grupo me procura, quando uma empresa me procura, quando um empresário me procura, é porque ele já conhece, ele já pesquisou, ele conhece meu segmento de trabalho. Ele sabe que nós somos obcecados por soluções e que nós não aceitamos o status quo. Então, quando ele me procura, ele quer uma mudança na vida dele. Então, a gente faz o diagnóstico, a gente entende tudo que está acontecendo e a gente percebe que aquele empresário, ele vive de reação. Ele reage aos acontecimentos, ele reage ao mercado, ele reage ao que os funcionários fazem. Ele não tem o controle, ele não tem aquela dominância de um tigre. Então, a gente resgata isso nele. Então, o que é antecipar o futuro? Estar preparado. Ter preparo para qualquer situação, principalmente no que diz respeito a questões financeiras, tributárias. Quando eu falo em tributos, eu estou falando em finanças. Eu me reuni com uma cliente essa semana, na verdade, a gente se encontrou num evento, a Helenita, e ela falou para mim o seguinte: Fábia, é tão interessante que com um ano com você, através do teu planejamento tributário, eu comprei 4 salas para minha empresa. Uau. Então é isso. Então, quando eu faço um planejamento tributário bem feito, eu estou olhando o futuro e preparando a minha empresa. Ou seja, eu vou economizar dinheiro com imposto. O que eu vou fazer? Distribuir de lucro? Claro que não. Você tem que guardar. Então, a nossa visão é essa. Para você dominar, você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura financeira, tem que ter uma estrutura em tudo na tua empresa, estratégica. Você tem que ter governança. Então, quando a gente fala em antecipar o futuro, é resgatar, tá? O que tem dentro de você de melhor para a gente poder performar aquilo de maneira que hoje você saiba aonde que a tua empresa quer chegar. Mas uma coisa é você saber aonde a tua empresa quer chegar e você adotar os passos certos para chegar lá. A nossa consultoria, tanto contábil como de auditoria, entra exatamente nisso. Essa coisa mais selvagem, sabe? Lá na empresa ninguém é fofo, nós não somos fofos, nós somos mais selvagens, mas é exatamente isso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho clientes que, quando começaram comigo, faturavam 800 mil por mês. Hoje faturam 8 milhões por mês. Uau. É muito legal. E na área pública, nós estamos na área pública já há muitos anos, eu sou conhecida como auditora implacável. Por quê? Porque quando a gente entra no órgão público, é para virar chaves. A coisa tem que ser melhor. Isso é legal, tanto é que nós estamos aí por renovação
em órgãos públicos há muitos anos, né? Tem um órgão, a Embel, meu cliente já pelo 3º ciclo, já mudou de presidente da República 3 vezes, mudou de general dentro da Embel 5 vezes, mas a auditoria continua a mesma. Então, isso eu glorifico a Deus, eu entendo que isso tudo é missão. Missão por quê? Pela forma visceral, sanguínea, animalesca que eu faço meu trabalho, mas sempre voltado para tirar a pessoa do lugar e fazê-la entrar em movimento, porque a vida é pautada em movimento. E uma empresa, para ter sucesso, respondendo à tua pergunta, ela tem que ter movimento em direção ao futuro, antecipando tudo. Vitimismo jamais. E sim desenhar o cenário. Independendo do ambiente que o Brasil esteja, você tem que definir o ambiente que a sua empresa estar preparado para não reagir, mas para determinar as regras. Sensacional. E não podia ser em um órgão nada mais, nada menos do que trabalha com armas. Sim, exatamente. Eu trabalhei com a Embel também. Trabalhou com a Embel, Sim. Carol? Não acredito. Sim, eu trabalhei com revitalização e manutenção de viaturas militares. E quando a ST Engineering chegou no Brasil, de Singapura, a representação de armas, né? A gente fazia, sempre estava ali, trabalhei no Arsenal de Guerra de São Paulo, trabalhava, e aí você falou, eu falei, não podia ser outro lugar, tinha que ser com a Embel, assim, básico, bem bélico, bem tranquilo. Mas que legal. Visceral, realmente. Visceral. Nosso trabalho é visceral. É interessante que hoje, na área pública, a gente tem vários clientes no Brasil todo, nós temos mais de 200 atestados de capacidade técnica em auditoria, consultoria estratégica e concurso. Mas, assim, um cliente muito fiel que eu tenho é exatamente o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eu amo no ambiente de militares. Eu também. Eu não sei porquê, eu gosto muito. Porque missão dada é missão cumprida. Exatamente. E disciplina, eu acho que não há local, né? Sabe o que mais me chamou a atenção quando eu trabalhava com o Exército? Até o interruptor tem escrito o lado de acender e apagar. É para evitar a falha. Exatamente isso. É evitar. Proatividade. Gestão de risco. Gestão de risco. A gente trabalha com gestão de risco. Isso. Fábia, há possibilidade de coexistir método, intuição e o empreendedorismo? Sim, há possibilidade. A intuição precede o método. Você primeiro tem que ter aquela intuição, o que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Só que o que eu tenho que fazer para chegar a esse objetivo? É uma intuição. Ok, e qual método que eu vou utilizar? Então, ela precede. E dá para empreender através disso? Claro que dá. Porque empreendedorismo, você tem que ter um plano de ação. Você não pode chegar, hoje eu vou montar uma indústria disso. Não é bem assim, você tem que estudar, você tem que ser o melhor na sua área, você tem que investir horas, investir tempo. Tudo muito rápido. Então, nesse momento aí, a gente tem aqueles insights, puxa, o que eu posso fazer? Qual vai ser o meu diferencial? Eu sempre estou procurando, qual é o meu diferencial? Por que um cliente, por que um médico vai trazer a contabilidade para minha empresa e não para outra? Qual é o meu diferencial? E esse diferencial, ele é através de uma questão intuitiva, uma questão de insight. E isso, depois que você tem isso, aí sim, você de uma maneira técnica, né, vai transformar isso em método, para que seja executável, auditável e tenha rastreabilidade. Uma coisa, Carol, que eu tenho falado com os meus clientes muito esses dias, por incrível que pareça, é que as empresas têm que ser replicáveis. Às vezes o cliente fala comigo, eu vou abrir uma filial em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro. Eu pergunto, vem cá, a tua empresa, do jeito que ela está hoje, ela está pronta para ser replicada? Ou você vai replicar um problema? Então, isso é através de método, né? Então, uma empresa, quando ela tem uma estrutura organizada, quando ela tem um planejamento estratégico, quando ela tem um planejamento tributário que traz economicidade, aí sim, ela é replicável. Sensacional. Vamos lá. Como é, a gente falando tanto, né, em diferencial, como é que é esse processo de diagnóstico empresarial? Né? O que você enxerga primeiro quando senta à mesa com um novo cliente? Então,
Eu sempre procuro entender as dores do cliente. E são clientes diferentes em cada um no grupo todo, pensando em contabilidade, na auditoria e na questão do concurso. O concurso é B2B. Concurso é órgão público só. Só. Esse é o cliente. Isso. E da contabilidade da auditoria é o mesmo cliente ou tem quem venha só para auditoria e tem quem use a contabilidade ou ambos? Não tem como usar ambos. Nós somos registrados na CVM e a CVM não permite que eu, como contadora, atue como auditora na mesma empresa. Então, quem me procura como contadora, ele sabe que ele vai contratar a contadora e vai levar uma auditora para casa também, né? Então, a gente chama isso de quê? Contabilidade e consultoria. Já o cliente que nos procura para auditoria, ele já tem a contabilidade, tem o contador dele que faz um bom trabalho ou não, mas ele gosta, ele confia, e a gente nem recomenda que troque quando é assim. Ele quer uma auditoria. O que é uma auditoria? Você enxergar o que ninguém enxerga. É você ter aquela ressonância magnética. É você verificar os pontos da empresa que podem gerar riscos, as conformidades. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, quando ele nos procura é porque ele tem uma dor, ele precisa de uma solução. Qual é a minha técnica de trabalho? Eu entendo qual é a dor. Em cima daquela dor, a gente começa a construir com que ele tem, né, as ferramentas para que ele possa sair daquela dor. Muitas vezes a pessoa me procura, ela está na UTI. Então tem um longo trabalho de tirar a empresa da UTI, levar para a enfermaria, para depois levar para o apartamento. Quando ela está comigo, ela nunca vai querer ganhar alta. Fábia, quando você falou sobre a auditoria, eu me lembrei, inclusive, a gente teve a KPMG e a Price conosco, ainda na época do corporativo, que eu ainda estava no corporativo. E, gente, que loucura quando você fala que vai chegar a auditoria. E aí, penso eu, tem empresas que não estão nem preparadas para receber uma auditoria, concorda? Concordo, a maioria, tanto na área pública quanto privada. E aí, você prepara, você organiza, como é que é esse processo? Você vai chegar e falar, gente, não tem condição nenhuma de auditar aqui. Existe um processo aí que antecede isso? Existe. Assim, nós adotamos a tática do planejamento estratégico da auditoria, que é o que a gente fala em auditoria como linguagem de auditor, como planejamento dos trabalhos. Naquele planejamento dos trabalhos, a gente consegue entender ali como que está a situação da empresa, porque eu não posso, como auditora, orientar a empresa a mudar para eu auditar. O meu trabalho é literalmente emitir uma opinião sobre o status quo, sobre a situação da empresa no momento. Se ela está pagando imposto a mais ou a menos, se é uma empresa pública, se ela tem mais funcionários comissionados que concursados. Então, eu sou contratada para emitir uma opinião do status quo. Contudo, eu emito a opinião. Porém, eu faço um relatório de auditoria com recomendações. O que são as recomendações? O mapa do tesouro. O que a empresa pode implantar para ela melhorar, para ela performar melhor. Então, o nosso trabalho consiste nisso, né? Eu emito uma opinião da situação atual. Contudo, no meu relatório, eu já vou ter um diagnóstico e recomendações. Como auditor, eu jamais posso pedir para ele arrumar a casa, né? Porque a gente chega exatamente para verificar como que está, emitir um relatório e depois sugerir. Até aconteceu esses dias uma empresa pública que nós estamos auditando, não é aqui em Brasília, é em outro estado, que a situação está, né, ainda tão complicada que eu fiz um parecer adverso, né, uma opinião adversa. O que é uma opinião adversa? Porque assim, tudo na empresa está literalmente comprometido com algum problema. Então, quando o presidente entrou em contato comigo, que ele recebeu aquele parecer com 17 parágrafos adversos, ele tomou um susto, né? Ele falou, Fábio, e agora? Tem como mudar? Eu falei, não tem como mudar nada. Isso aí é um direcionamento para você gerir, você é um novo gestor. Você assumiu a presidência do órgão em 1º de janeiro de 2025. A minha auditoria está sendo sobre o ano 2024. Pega todos aqueles erros e não cometa como o presidente anterior cometeu.
Então, é sempre voltado para isso. Eu amo auditoria, eu sou apaixonada por auditoria. Fábia, é possível que esse trabalho seja feito ou é exatamente um dos trabalhos que a auditoria pode fazer? Eu quero me tornar sócia de uma empresa e aí, para que eu faça isso, é seguro eu pedir ou solicitar a essa pessoa que haja uma auditoria e aí você vai poder me responder se é um bom negócio ou não, porque parece tão no escuro quando as pessoas te apresentam um business plan, né? O lucro vai estar aqui, dessa forma, sendo que, na verdade, o que pode realmente gerar um problema nessa composição societária são, sei lá, questões trabalhistas, tributárias principalmente. É E isso? lucro também. Nós atuamos hoje para 2 bancos internacionais, o KfW da Alemanha e o CAF da América Latina. Quando eles querem investir em algum lugar, eles nos contratam para fazer a due diligence. Respondendo a tua pergunta, não é uma auditoria. Se você quer se tornar sócio de uma empresa, você tem que contratar uma due diligence. Naquela due diligence, aí sim, nós vamos mapear os riscos que aquela empresa tem, entender a saúde financeira da empresa, por quê? Porque nesse business aí que todo mundo apresenta, a empresa tem um lucro operacional formidável. Lucro operacional, contudo, não tem dinheiro. Que raio de lucro operacional é esse que não se transforma em fluxo de caixa? Ou então tem um lucro operacional, mas deve milhões, né? Então, nós mapeamos essa taxa de conversibilidade do lucro operacional, que é no papel, mas não paga contas, da conversão dele para fluxo de caixa, que é um processo vital para a empresa ter reinvestimento e se manter viva. Então, aí nos contratam para due diligência. Nós fazemos isso, sim, em todo o Brasil. Tem várias empresas aqui em Brasília, quando querem investir, nos procuram para isso. É uma auditoria, mas é uma auditoria, eu não vou dizer bem com um olhar de ressonância magnética, vou usar um termo até pesado, exumação. A gente exuma. Vai lá vai achar o cadáver, os ossos, o Sim, que para está. saber o que é. É porque não tem outra forma. Se a gente for pensar, não, vou confiar No aqui business, no não que dá. você está falando. Você não pode É confiar. negócio, né? E outra coisa, hoje acontece muitos contadores que maqueiam, né, as demonstrações contábeis. E quando isso acontece, né, você tem que pedir uma análise detalhada daquilo. Tem muita coisa atrás de uma demonstração, por trás de uma demonstrações contábeis. E, amiga, pensando até, muitas vezes a pessoa que está querendo te vender algo, nem ela sabe a situação da empresa dela, não é verdade? Acontece. Nós atuamos aqui em Brasília num grupo de produtos médicos hospitalares. Um grupo queria adquirir um outro grupo. E os sócios do grupo que foi adquirido, ele não sabia a situação. Então, o nosso trabalho de due diligence, além de ter sido muito bom, que fez com que houvesse a fusão desse grupo, ele também fez com que os sócios, né, ex-sócios dos grupos, entendessem a situação que a empresa estava e aprender a não confiar tanto. Confiar em processos, não em pessoas. Um grande erro que os empresários cometem hoje é confiar em pessoas. Por quê? Porque trabalha comigo há 10 anos, tá, você tem que confiar no processo. Porque o CPF morre. O CNPJ, ele tem que ter sustentabilidade contínua. Sensacional. De novo, você já me arrancou uns 4, sensacional. E penso eu aqui, nesse momento, te ouvindo. Brasileiro tem uma extrema dificuldade, com todo respeito, tá, gente? Eu vim do corporativo, tem mais de 20 anos aí de experiência e o grande problema que eu enxergo, e enxergo na minha empresa, é processo. Processo. É aquela coisa, sempre foi feito assim, eu posso continuar fazendo dessa forma. Não. Ou não, quem cuida do setor é fulano e não pode mexer. Tem que ter processo. As pessoas são substituíveis, por melhor que ela seja, uma hora ela pode passar num concurso, ela pode empreender também. Então, quem é que vai substituir? Quem vai substituir tem que ter os processos para a pessoa executar de uma maneira melhor. E se tem processo, o processo tem que ser revisto uma vez por ano.
se você tem protocolo de contas a receber, de como que faz o processo de cobrança, como que eu faço a avaliação dos funcionários, isso tem que ser revisto todos os anos. Não existe um fim. O fim, ele é inatingível. Como o nome diz, é fim. Existe um meio. E processos é um meio para se atingir a excelência e a alta performance. Ele é construído diariamente. Mas o Grupo Metrópole atua também além das sugestões pontuais em operacionalizar essas sugestões Sim, pontuais? aí é o trabalho de consultoria. Muitas empresas os contratam apenas para consultoria, onde a gente vai mapear esse processo, ou às vezes identificar que não existem processos e junto com a empresa, com a alta gestão, construir esses processos para que a empresa tenha sucesso. O que é sucesso? É uma empresa duradoura. Uma empresa que abre hoje, fecha daqui 2 anos, não tem sucesso nenhum. Então, a gente trabalha para que a empresa tenha sustentabilidade. Sustentabilidade está vinculada, está ligada ao sucesso, à continuidade. Sucessão. Sucessão. Maravilha. Você diz que não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre o que eu fiz com o que aconteceu comigo. Qual episódio da sua trajetória traduz isso de forma mais simbólica? Então, eu passei por várias situações, só que eu nunca me coloquei como vítima. Eu sempre tive a seguinte postura: o que eu estou aprendendo com essa situação? Né? Porque se Deus permitiu, não foi para me machucar, que Deus não faz isso. Ele é um pai bom, ele é maravilhoso, ele não machuca, ele edifica. Então, eu sempre peguei aquelas situações e procurei entender como que eu posso melhorar com isso. Então, nunca foi sobre o que aconteceu, foi sobre o que eu fiz com aquilo que aconteceu comigo. Então, eu sempre penso dessa forma. Às vezes, as nossas empresas, e serve para empreendedores também. Vítima da Covid. A empresa foi vítima da Covid. Ok, mas o que você fez para alavancar a empresa durante a Covid? Você conseguiu ter uma amplitude no olhar e, de repente, mudar a forma que você atendia, melhorar os teus produtos? Porque o mundo está em constante movimento. Então, não é o que aconteceu, porque vai acontecer sempre alguma coisa. Acontece todos os dias. Então, todos os dias você tem a oportunidade de aprender com aquilo se tornar melhor. Então, se eu for falar, nossa, quando minhas filhas tinham 4 meses de idade, eu me divorciei e tal, mas isso foi ótimo, sabe? Porque aquilo ali me potencializou para outras coisas, me canalizou, despertou o meu olhar, que a partir daquele momento eu era completamente a provedora do meu lar e eu tinha que buscar mais, oferecer mais para os meus clientes para aumentar o meu ticket médio. Então, em tudo eu oriento isso. Às vezes as empresas me procuram, porque eu confiei no funcionário tantos anos e ele saiu daqui, foi para o meu concorrente e pediu uma rescisão indireta. Tá, mas por que você confiou tanto? Você não estava com... Você tinha que ter um mapeamento, uma análise estratégica desse funcionário. Então, sempre a minha vida foi pautada por isso. Eu não me sinto vítima de nada, nem de ninguém. Já tive problemas, todo mundo tem, mas tudo isso serviu, culminou de alguma forma para construir algo maior. E isso sempre foi o quê? Alinhada, pensando no propósito de Deus. Não pensando, eu nunca penso, por que Deus permitiu isso? Não, eu penso o seguinte: o que Deus quer que eu melhore com isso? Então, eu adoto isso já tem muitos anos que eu faço isso. Fábia, pensando no empreendedor que pode estar aqui, né, nos assistindo nesse momento, num pequeno empresário, ou em alguém que tem vontade de empreender, quando houve toda essa situação que é muito além de ativo, passivo, lucro, resultado, já gera aí, primeiro que uma grande necessidade de ter conhecimento, mas pensando num cenário desses... O Brasil empreende por natureza, né? Seja o cara ali da água. Você acredita que há hoje algum lugar onde a gente pensando aí na Empretec, por exemplo, que essa pessoa consiga começar de uma forma que tenha esse mapeamento, porque você concorda que isso é bem profundo e que é justamente por não ter tanto conhecimento que muitas empresas fecham? O que eu quero dizer? Lá atrás, quando você começou, tudo bem que mesmo vindo
da contabilidade, ou eu não sei se é porque veio da contabilidade, que conseguiu chegar e entender esse gargalo e esse furo. Me fiz entender? Sim, Então, eu me acho ajuda. que muito para uma empresa dar certo, para o empreendedor dar certo, ele tem que ter paixão e obsessão. As pessoas não gostam da palavra obsessão, eu amo a palavra obsessão. Eu sou completamente obcecada pelo que eu faço, por soluções em tudo, sou obcecada pelos meus filhos, enfim. Então, se você tem obsessão pelo que você faz, você tem paixão, você faz aquilo com a tua alma. Eu já cansei de sair da empresa 4 horas da manhã no início, nunca tive problema com isso. Então, tem tudo para dar certo. Se você tem aquela visão estratégica, aquela autoanálise crítica, se não está dando certo de uma forma, o que eu posso mudar? Como que eu posso me reinventar? Então, acho que tudo isso aí. Isso somado, vai chegar um momento que eu vou entender que eu vou me profissionalizar, que eu preciso, e aí eu vou estar buscando isso. Sim, hoje eu recomendo muitos cursos do Sebrae, né? Fui consultora do Sebrae por muitos anos, Sebrae Nacional, Sebrae de vários estados. E a gente orienta também procurar o Sebrae, para você ter pelo menos uma ideia inicial do que é um fluxo de caixa, como que você vai gerir a sua empresa, né? Aquela cartilhazinha do que pode, o que não pode, o que é lícito, o que não é lícito. Mas não adianta você fazer tudo isso se você não tiver paixão e obsessão pelo teu negócio. Se você não acreditar no que você vende, no que você faz, pode fazer curso em Harvard que não vai dar certo. Então, primeiro nasce dentro de você. Começa dentro. O empreendedorismo, ele emerge de dentro. Ele tem que sair de dentro para fora. Isso tem que ter paixão, tem que ter obsessão. Porque aí depois você é aquela história do universo que semelhante atrai semelhante. As coisas vão se atraindo. Você vai procurar um bom contador, você vai procurar um bom consultor, um cliente vai te indicar outro cliente, por aí, né, se perpetua. Você acredita que quem está nos assistindo agora e que se vê numa situação de dívida ativa, né, não pagamento de impostos e que não é sacanagem ou realmente não sabia, a qualquer momento, tendo entrada, claro, de capital, né, o negócio está ali andando, a qualquer momento há a possibilidade de organizar isso? Sim, há possibilidade. Mesmo que eu tenha começado errado. Sim, mesmo que eu tenha começado errado. Eu gosto da palavra mapeamento. E eu faço muito mapeamento. O que acontece? Se a sua empresa hoje está com dívidas altas, dívida ativa, endividamento bancário, não é porque você foi vítima de nada, é porque você fez escolhas que te levaram a essa situação. Então, o momento é parar tudo, não é fechar as portas da empresa, é parar e aprender com isso. Nós somos eternos aprendizes. O que foi feito na empresa, quais foram as decisões que tomaram que levaram a chegar a esse grau de endividamento? Ah, não está vendendo, reinventa o produto. Não está vendendo? Ok. Se não tem pessoas para comprar, muda o teu produto. É simples assim que acontece com a vida. Entendeu? Esse tipo de performance que você atua hoje, atendendo o teu cliente, o teu paciente, não está trazendo indicações? Muda a tua atuação. Procura a dor do mercado. Atua na dor. Isso é gerar soluções. Então, se uma empresa hoje está assim, como você me perguntou, Carol, primeira coisa, ela tem que entender que ela tem que descobrir as escolhas dela que a levou até isso. E mudar as escolhas. Verificar o que ela pode fazer, corrigir a rota. Quando eu estava vindo aqui para Carol, se eu entrasse no lugar errado, o Google Maps iria, né, corrigir a rota. Então a gente tem que estar corrigindo a rota diariamente. Isso é todo dia na vida, tá? Se você quer que a tua empresa cresça, tenha sucesso, alta performance, você tem que corrigir a rota todos os dias. Eu tenho preguiça de sentar com um empresário que acha que tudo na empresa dele é perfeito. Aí minha vontade é te perguntar, o que você está fazendo na minha frente, né? E nunca acontece. Ele sempre chega lá, às vezes ele está um pouquinho armado, mas ele começa a liberar e a gente começa a perceber onde que a gente pode ajudar. Então, sempre é rever as escolhas e aprender a dizer não. Era o que eu ia falar muito. nesse exato momento que você, inclusive, disse que isso é uma sabedoria estratégica. Dizer não é uma sabedoria. Muitos empresários têm essa dificuldade. Quando foi que você transformou o não no seu maior ativo? Então, isso foi lá pela época de 2012, que eu confiava muito nas pessoas, hoje eu não confio, tá? E
teve situações que eu começava, um cliente pode fazer isso? Sim. Só que aquilo era um não para mim. Por quê? Porque eu estava falando um sim para ele, mas aquilo não iria ser bom para minha empresa, para minha vida. Então a gente resolveu virar a chave. Dizia sim para funcionário, sim, sim. Vou parar com esse sim, né? Porque muitas vezes o nosso sim, que a gente diz um sim para as pessoas, é um não para a gente mesmo, é um não para a nossa empresa, é um não para os nossos sonhos, é um não para os nossos objetivos. E o sim tem que ser primeiro para você, para sua família, para os seus objetivos, para os seus sonhos. Essa semana eu estava falando sobre planejamento estratégico e a minha primeira orientação para o empresário, para ele fazer o planejamento estratégico de 2026, não é pensar no que ele vai fazer, é ele pensar no que ele não vai fazer. Porque quando ele elimina os não, ele vai ter assertividade no sim. Por isso que eu falo que tem um poder no não. Verdade. Você teve que abandonar alguma crença ou algum comportamento para se tornar a líder que você é hoje e pensando assim, liderar Sim, dentro da sua empresa? sim, eu confiava muito nas pessoas no início e hoje não confio mais. É uma coisa minha, é uma coisa dos tigres, né? Eu não confio. Literalmente eu não confio. Você acredita que é possível, dentro de uma cultura, não haver confiança? Um time consegue estar engajado? Ou essa forma de você falar, eu não confio, tem a ver com caráter, tem a ver com eu não entrego os meus números, ou eu não confio para nada? Caráter. O time tem que ser engajado. Entre o time, eu não vou nem dizer que isso é uma cultura de confiança, eu não vou dizer isso, mas o time ele tem que estar engajado com a cultura da empresa. A cultura da empresa sobrepõe a confiança. Então, o time ele tem que saber qual é o mapa da empresa, qual é a cultura da empresa e o que ele tem que fazer, né? E a empresa tem que reconhecer quando esse time está engajado. Então, essa confiança entre o time tem que existir. Mas a questão de confiança em caráter, eu acho que isso aí eu sou um pouco cética com isso desde criança. Quer saber por quê? Sim. Quer? Tá. Por que eu tenho dificuldade de confiar em pessoas? Meus clientes sabem disso. Por quê? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava lá em Minas Gerais, na minha casa, né, morando com a minha avó, que a minha mãe estava aqui em Brasília na época, e meu pai, que tinha me abandonado, chegou de carro com outro motorista e me chamou. Fábia, vem aqui dar benção para o papai. E eu não quis ir naquela hora. Eu não quis ir naquela hora. Eu tinha uma intuição forte desde criança. Eu falei, eu não vou. Pensei comigo e continuei dentro da varanda da casa e ele na rua, né? Uma cidade muito pequena, o Naí. E aí tá. Aí ele subiu de carro, né? A minha tia, minha avó me chamou, Fábio, vem aqui pra dentro. Né? E eu lá fora, brincando, né? Aí ele voltou. Eu tinha 3 aninhos, lembro de tudo como se fosse hoje. Ele voltou com a boneca da época. Cara, minhas bonecas eram sabuco de milho, porque eu não tinha dinheiro para comprar boneca, nem minha família. Então, ele voltou com a boneca mais bonita da época, colocou para fora do carro. Vem, filha, olha que papai comprou para você. Eu fui igual a Jota. Na hora que eu fui pegar a boneca, ele me puxou, o cara acelerou e ele me levou para um matagal. Depois tentou fugir comigo, né? Então, assim, eu aprendi a não confiar nas pessoas nessa época e não confio. O bispo até fala que a gente tem que confiar, né? Mas eu discordo dele, eu não confio. É um direito seu. Exatamente. Isso só no âmbito empresarial ou continua se estendendo e você ensina isso para os seus filhos e para as filhas e filho também? Eu ensino para os meus filhos a não ter confiança total em ninguém. Sem confiar completamente em Deus. Tem certas coisas que é só sua, que você não compartilha. Essa semana mesmo eu falei para o empresário, eu falei, cala a boca, para de falar o que você está fazendo, fecha a tua boca um pouco, porque começa um projeto, ele entrega toda a inteligência do projeto, aí de repente um amigo dele, que é muito amigo, compartilha com o concorrente dele e o concorrente sai na frente. Então é um poder no silêncio. Né? Essa não é desconfiar, é se resguardar. Boa. É ser prudente. É lógico, você tem que confiar na sua esposa, no seu marido, você tem que confiar no seu irmão, tá? Mas você tem que sempre ter o teu
ambiente aqui que ninguém acessa, que é teu e Deus. Agora você tem que confiar completamente em Deus e em você mesmo. Sim. O que você busca desenvolver nas empresas, nos líderes, nas equipes e também na equipe que te acompanha? A visão. Todo líder tem que ter visão. Todo líder tem que saber aonde ele está, o que o trouxe até aqui, entender os erros que ele cometeu, o que ele colheu desses erros e aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Está voltado para soluções. Então a gente sempre resgata, eu sempre resgato no funcionário a visão, eu sempre resgato dos meus clientes a visão que ele tem dele mesmo, o legado que ele quer deixar, o que ele quer com aquela empresa. É até interessante porque a maioria dos nossos clientes, a gente coloca a cultura da uma reserva mensal. 10% do faturamento aplica em algum lugar e deixa quieto. Por quê? Porque isso é uma visão de futuro. Depois você pode ter uma ideia de alguma coisa, precisa de um investimento, vai bater na porta do banco. Não bate na porta do banco, bate na porta da tua aplicação financeira. É uma questão cultural. Então a gente tenta trazer essa visão de sobrevivência, de sucessão, de sucesso a longo prazo, daquilo que ele quer que a empresa dele deixe para os filhos dele. Tem empresário que morre e os filhos recebem uma bomba. Não é assim, não pode ser assim. Então, tudo isso eu converso com os meus clientes e procuro sempre trabalhar essa visão a longo prazo. Quando você olha hoje para o grupo que você construiu, o que mais te orgulha? Consistência, impacto, constância, transformação, crescimento, o quê? As pessoas que eu impactei, as empresas que eu impactei, os cases de sucesso que eu tenho, de clientes médicos que entraram lá com uma clínica faturando 30 mil por mês e hoje está faturando 700 mil por mês. Também a nossa consistência e, querendo ou não, a minha história de obsessão. Porque quando eu pego um cliente, cada cliente ele é único. Independente do honorário que ele paga, se é R$1.000, se é R$10.000, se é R$50.000, ele é único ali. Então eu tenho que extrair dele o melhor, porque ele não pode ficar na minha empresa e continuar do jeito que ele entrou. Então, essa obsessão também. E crescimento, claro, que a gente começou muito pequeno, né? E hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente tem crescido, tem alavancado. No mês de setembro, eu estava em Toronto, representando o Brasil numa mega negociação, representando a área empresarial com vários governos de vários estados. Então, isso tudo, esse crescimento, esse reconhecimento todo, me traz muita alegria, né? E humildade, alegria e humildade. Eu olho com muita humildade, que eu vejo assim que o universo é amplo, que dá para crescer muito mais ainda, depende só de uma pessoa, eu mesmo. Por que eu mesmo? Porque eu que treino minha equipe, né? Então depende de mim. Exatamente. Ainda falta alguma coisa para realizar, olhando para esse futuro? Tem muita coisa ainda. Eu olho para o futuro, a gente começou um projeto agora bem interessante, né, com a área médica, e esse projeto ele vai crescer muito, se Deus quiser. Então, é o projeto Cuidando de Quem Cuida, Metrópole Care. Então, a Metrópole Care, eu atendo muito a área médica, né? Eu gosto. Eu preciso cuidar de quem cuida, então eu tenho que entender que o meu médico, o meu cliente médico, ele não tem tempo. Eu nunca vou exigir que ele entenda a contabilidade, eu tenho que entregar tudo pronto para ele, tenho que oferecer para ele economicidade, independente de quanto que ele me paga. É muito legal você pegar um hospital, uma clínica que chega no um ano com a gente, economizou não sei quantos mil impostos, né? Tudo da maneira correta, lista, por quê? Nós estudamos. Então, assim, eu tenho muitos projetos, a gente tem, eu não vou ficar falando aqui porque eu não gosto de falar, né? Mas Boa. A gente tem muitos projetos e eu ainda não sei onde eu quero chegar. E eu nunca vou saber, Carol. Eu nunca vou saber onde eu quero chegar. Porque hoje eu quero chegar em determinado lugar. Amanhã eu já cheguei, eu vou querer chegar em outro. Então, o exercício que eu faço desde criança com o pôr do sol, eu sou obcecada pelo pôr do sol. Porque às vezes eu paro o carro para ver o pôr do sol. Eu fico olhando ali o sol, eu fico, né, só olhando ele encobrindo. Isso tem muito no Instagram, ele encobrindo. Aí eu penso, gente, não terminou. Ele vai dar a volta e ele vai trazer uma novidade amanhã. Então, é essa questão cíclica. Eu não sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar o ano que vem, mas o ano que vem eu vou querer chegar em outro lugar. Aí,
É uma frase que tem no meu livro, que alguns clientes roubaram, tem que me dar os créditos, que é: hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Então hoje, Carol, você mesmo sabe onde você quer chegar, sabe a tua trajetória, onde você já chegou. Só que amanhã você vai ter um outro insight, uma outra coisa que você quer empreender. E a vida é assim, não é um fim. Não existe um fim, existe um meio. E esse meio, ele é amplo. Ele é literalmente, ele tem uma amplitude, a amplitude do universo. Não tem fim. Agora, quando a gente fala em previsibilidade, muitas vezes essa obstinação, né, do empreendedor em estar sempre crescendo, tem momentos em que manter o que conquistou, porque veio de uma longa jornada para conseguir se organizar, também. Tem que manter. É tudo uma questão de ciclo, né? Você constrói, testa, replica. Quando você replica, é hora de fazer algo, dar um passo maior ainda. Entendeu? Então, a gente entende da seguinte forma: tem momento que tem que parar e olhar para trás, analisar, mensurar, avaliar o que você agregou até aqui, o que teu produto mudou o mundo, o que a tua empresa tornou as pessoas melhores, qual o impacto que você trouxe para a vida de alguém, seja cliente ou seja colaborador. Às vezes tem que parar e olhar. Só que parou, olhou, tá tudo certo, replica, aumenta, dê um passo à frente, alarga. Davi, primeiro ele matava os leões, os ursos, depois foi para Golias, depois ele se tornou o rei. Então é isso. A vida é assim, não existe um fim. Você tem que estar ali sempre mensurando. Mensurar é preciso, analisar é preciso, mapear é preciso, porque não adianta você replicar alguma coisa que não dá certo. Você tem que primeiro testar, viu que deu certo, está trazendo retorno financeiro, ou seja, dinheiro no caixa, porque lucro não paga conta, que paga conta é a tua aplicação financeira, os imóveis que você comprou, tá? E com isso, sim, aí você pode pensar em outra coisa. Amiga, eu falo sempre, né, quando alguém fala, mas ela gosta muito de trabalhar e ela trabalha muito. E eu realmente gosto. Eu acredito que é impossível haver uma prosperidade em algo que você não respeita, não ama e não aproxima. Sim. Eu estou aqui, acredito que na sexta ou na quinta, e de assuntos diferentes, interessadíssima. Porque esse é o meu papel. Eu gosto, né? E eu sempre falo, gente, eu não vi em nenhum lugar o sucesso, a não ser no dicionário, No dicionário. vir antes do trabalho. Sim, não. A gente tem que trabalhar muito. Eu trabalho muito, eu vou sair daqui agora e vou para minha empresa. Porque eu vou viajar para auditoria segunda, terça e quarta, numa indústria de submarinos. Sim, o Brasil constrói submarinos e reatores nucleares. E eu vou para a empresa. Eu tenho que ir. Eu nunca tive preguiça. E não tem esse negócio, sabe, 8 horas. É por isso que eu tenho empresa de concurso. Porque se você não quer empreender, querido, vai fazer um concurso público comigo. Vai ter a tua vida estável ali. Porque a gente vive num universo de instabilidade onde a gente tem que se reinventar todos os dias. E não tem como você ter sucesso não tiver trabalho árduo. As pessoas, eu atendo muitas empresas de herdeiros, né? Só que os meus herdeiros, esses meus clientes herdeiros é um grupo, são pessoas geralmente jovens, né, que herdaram as empresas. Eu sempre trago eles para a minha selva e mostro isso para eles. Não adianta terceirizar a empresa, terceirizar a gestão, querer dividendos. Você só quer dividendos? Tá, começa a investir em fundos e fica quieto na tua casa. Porque na empresa é uma selva, é um pouquinho diferente, a coisa sangra. É isso. É sobre isso. Amei. Gostou? Muito. Gostou? Muito. Então, que maravilha. E foi muito gostoso mesmo poder conhecer. Eu sei que isso é muito pouco, até porque você não conta tudo. Não, hipótese alguma. Ela é ótima. Amiga, vamos. Valeu a pena e vale a pena continuar empreendendo? Vale a pena. Vale a pena. Inclusive, esse eu posso contar. Eu quero começar um movimento das escolas, um movimento filantrópico, tentando, nem que seja uma palestra a cada 2 meses para algumas escolas que a gente vai escolher, para colocar o aluno, para despertar dentro do aluno um empreendedor. Inclusive, como da carreira acadêmica, eu tenho uma crítica muito grande ao currículo escolar do Brasil. Sim.
nós precisávamos da matéria empreendedorismo. Isso não para o segundo grau. Isso, para mim, na minha visão, tinha que começar na primeira série, lá no início, com os curuminzinhos. Sabe por quê? Porque ali a gente iria formar pensadores. Porque quem empreende, ele tem que pensar. E no Brasil hoje tem muita gente reclamando, culpando o governo, mas não tem pensadores. Né? Pessoas se vitimizando, detesto isso, o governo está ótimo. A questão toda é que você tem que formar empreendedores que pensam, e isso é mexendo no currículo escolar, e a gente vai fazer esse projeto, e esse eu estou contando. Vou adicionar uma matéria aí. Seja autoconhecimento, inteligência relacional, inteligência emocional e finanças. Finanças. É extremamente. É de extrema importância. Tudo na vida gira através de finanças, de empreendedorismo, até mesmo se você, eu quero passar num concurso público do Instituto Rio Branco. Nossa, perfeito. Melhor concurso do Brasil hoje. Não, mas você vai ter que empreender a tua vida, porque você vai ter que ficar 3 anos estudando sem parar. Quem é que vai te sustentar? Você tem que antes empreender e ter dinheiro. Caso contrário, ou então você tem que ter nascido num berço esplêndido, né? Para poder ter alguém para te sustentar. Mas não, você tem que empreender primeiro. Então é tudo sobre isso. Faz todo sentido. Última página. Que pena. Foi maravilhoso Amamos. mesmo. E, gente, ela chegou aqui, eu estou muito nervosa, sério, como eu vou fazer? Na hora que ela começou, a gente precisou parar um pouquinho aqui, por causa de uma questão técnica. Eu falei, vou te matar. Porque olha isso, que maravilha. Muito, muito, muito bom mesmo. Legal. E a última página hoje, tá bom? Porque você tem que vir voltar. Não, antes da última página, fala do livro, porque não é o primeiro livro, inclusive, né? Não, não é. Onde adquirir, como é, inteligência espiritual. Uhum. Então, eu tenho 2 livros técnicos, que foram 2 estudos de viabilidade técnica e econômica que eu fiz para o governo federal. Esses 2 livros, um sobre o café e o outro sobre ração animal. Esses 2 não são vendidos, eles estão nas melhores universidades públicas para pesquisa. São 2 livros muito bons. Em 2017, eu escrevi Inteligência Espiritual, primeira versão. Como autocrítica, ele ficou um livro que precisava de fundamentação, porque o livro todo é baseado em física, em judaísmo, em ciência, na Bíblia Sagrada, no universo. E então faltou muitas coisas. Aí depois eu fui convidada por uma editora que eu amo, uma editora grande, Novo Século, a reescrever o livro de uma maneira mais científica. Então foram 2 anos de trabalho árduo e eu lancei o livro. Esse ano eu não fiz ainda o evento de lançamento, eu vou fazer. O livro está nas principais livrarias. Aqui em Brasília ele já esgotou em todas. Pode ser comprado só na Amazon. Contudo, vai chegar a reposição agora em todas as melhores livrarias de Brasília, que estão no shopping, né? Chama Inteligência Espiritual. E o livro todo ele fala sobre que nós temos que estar bem conosco mesmo. Ele fala sobre o autoconhecimento, a autoconsciência, né? Para você poder se desenvolver e ter uma vida saudável, tanto no empreendedorismo como em tudo na vida. É um livro bem interessante, bem inteligente e traz muitas referências científicas, principalmente da física. Maravilha. Então vamos agora? Intuitivamente, tá? A autenticidade não precisa falar, porque não falta para ela. Sucesso é? Sucesso. Esforço. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Confiar nas pessoas. O melhor conselho que já recebeu na vida. Nunca desista. Um livro ou frase que te guia. São tantos, mas eu vou falar uma frase do meu livro escrita por mim. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. O segredo da alta performance. Suor. O que nunca pode faltar em uma equipe. Processos e técnica. Boa. Se pudesse resumir sua trajetória em uma palavra, qual seria? Obsessão. Qual o conselho que deixaria para quem está começando? Nunca terceirize sua vida e nem terceirize as suas responsabilidades. Se você tem que matar no peito e mandar para o gol,
faça isso com excelência. Se você tem que sangrar, escolha onde sangrar. Não sangue perto dos tubarões. Isso é muito real. Muito real. Nunca sangue em tanque de tubarões. Fé e estratégia cabem na mesma mesa? Claro, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Claro que cabe. E as minhas estratégias vêm de onde? De Deus. Antes de atender cada cliente, eu oro. Eu coloco diante de Deus a situação. E sempre peço para Ele, Senhor, eu quero enxergar o que ninguém enxergou. Porque ele tem que ter uma solução que ele nunca teve na vida. Eu tenho que fazer diferença na vida dele, ele tem que prosperar, ele tem que ser abundante. Amém. E para fechar, o que te move a continuar construindo todos os dias? Paixão e obsessão. Fábia. Fábia? Fábia. É minha última palavra. Fábia, como assim? Fábia é você. O que você quer que eu diga de mim? Você que vai me dizer o que você quer dizer de você. Isso não é mais fácil, não, Carol. Todas as anteriores foram mais difíceis. Quer que eu responda, Fábia? Quero. Não vou terceirizar. Não vou terceirizar. Fábia. Fábia é uma pessoa que acredita que não existe a palavra impossível, que impossível é apenas uma palavra que está no dicionário, e que antes de acontecer qualquer tipo de impossibilidade, você tem uma trajetória enorme para transformar o impossível em possível. O impossível é apenas uma opinião. Sim, verdade. Obrigada, foi muito bom. Eu amei. Que Deus continue te dando essa Amém. força, Amém. mantendo essa tigresa aí. Hoje ela tá com o cabelo bem Não quer perguntar por que eu não sou um leão? Muita gente, porque eu sou muito mãe, né? Eu tenho 3 filhos. Aí você é uma leoa com seus filhos. Pergunta para mim, eu amo responder isso. Eu quero perguntar, já que você me deu mais uma, não só a questão por que você não é um leão, e os lírios. Por que você gosta tanto dos lírios? O que significa? Bom, dos lírios é um pouco engraçado, mas tudo bem. Eu não sou uma leoa. Por quê? Porque a leoa caça para macho. E eu me recuso a caçar para macho. A leoa, ela deixa os leõezinhos e ela vai à noite caçar para o macho fica lá descansando. Eu não caço para macho, em hipótese alguma. Então, eu não sou uma leoa, eu sou um tigre. Em relação aos lírios, eu tenho uma certa obsessão por flores. Quer saber por quê? Uhum. Tá. Quando eu ganhei as gêmeas, né? Eu lembro que eu estava fazendo 13 anos de casada com meu ex-marido, Flávio, pessoa maravilhosa. E eu gorda, né, trabalhando igual uma louca, porque eu nunca tive licença maternidade, e ali fazendo comida, as gêmeas chorando, o Pedro criança ainda. E aí ele sabia que eu gostava de flores. Porque minha irmã me dava muitas flores e joias. Minha irmã me mimava muito, sinto muita falta dela. Aí ele chegou na cozinha, eu fazendo comida. Fábia, a gente está fazendo hoje 13 anos de casado, não é? Eu, sim, Flávio. Aí ele, você gosta de flores, né? Eu, sim, Flávio, porque eu sempre fui assim, meio monossilábica. Aí eu pensei, vai tirar um buquê de rosas e vai me entregar, né? Afinal de contas, eu trabalhando com gêmeas, né? 3, 4 meses. Aí ele sabia que se eu visse o botão de rosa no chão hoje, eu não pegava para você? Menina, aquilo abriu todas as minhas janelas de quilo. Ele fez assim. Aí eu olhei para ele assim, durante uns 3 minutos em silêncio total, igual um tigre. Aí eu chamei a babá da época, Késia. Eu falei, Késia, eu vou pegar o Pedro, a gente vai pro drive-thru do McDonald's. Eu lembro que eu estava de camisola, eu vesti um roupão de cetim vermelho. Eu falei, a gente vai pro drive-thru e o senhor Flávio tem 30 minutos para deixar essa casa. Ele não entendeu nada, ele achou que eu estava ficando louca, mas eu não estava louca. Foi um não, assim, que eu disse tanto sim para minha vida naquela hora. Você está louca? Eu falei, não. Você tem 30 minutos para sair dessa casa. Eu peguei o Pedro, a gente foi pro drive-thru, comemos, né? E a Késia já estava entendendo todo o contexto, que vinha de algum tempo, já pegou mala, foi ajudando a arrumar, falou, seu Flávio, o senhor conhece a Fábia, é melhor o senhor sair daqui. E no outro dia eu entrei no litigioso e me divorciei. Ele implorou para voltar durante anos e eu nunca aceitei de volta. Também nunca me casei. Então, isso aí eu acho que responde a sua pergunta. Sim.
Me responde a pergunta e me silencia. Então, Hora da gente finalizar o programa. Mas é isso. foi um prazer. Amo você, honro tua vida. Eu também. Amo a mulher que você é, a profissional que você é. E para mim é uma honra. Te agradeço muito, porque eu não sou assim tão, né, dessa forma, né, que eu falei. Então foi porque você está aqui, tua energia também. Nossa, muito, 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 muito bom. E honro mais ainda, né, hoje, por conhecer. Poxa, tô de verdade admirada e inspirada. E é muito bom quando a gente encontra alguém que você pode falar de igual para igual, que você conversa com uma mulher sobre gestões de risco. Sem ressalvas, Isso né? Sem ressalvas. E sendo compreendida. É, E eu sendo também gosto. compreendida. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado, assim como eu. E como sempre, vou deixar aqui as informações, caso você queira, o Grupo Metrópole para cuidar de você e te ensinar que, olha, confiança é com você. E até a próxima página.